Fala galera, hoje eu vou contar para vocês uma estratégia que pode eliminar as dores na região lombar do seu aluno. E se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se aqui embaixo, dá um joinha, clica no sininho, porque assim me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então vem comigo! Você que é personal ou estudante de educação física, já recebeu algum aluno ou já ouviu falar de algum aluno que sente dor na região lombar? Eu me arrisco a dizer que com certeza você já ouviu falar em alguém que sente dor na região lombar. E eu te pergunto, você tem alguma carta na manga para resolver o problema desse aluno? Na hora que ele chega para pedir o seu serviço, você tem uma carta na manga para resolver o problema dele ou você manda ele direto para o fisioterapeuta ou médico? Nesse vídeo aqui eu vou te passar duas estratégias que podem acabar com as dores na região lombar do seu aluno. Mas eu quero deixar claro que caso essas estratégias não funcionem e as dores elas continuem, elas insistem e não diminuam, você precisa procurar um fisioterapeuta ou um médico, precisa recomendar um fisioterapeuta ou um médico para esse aluno seu. Beleza? Então, vamos embora! As dores, principalmente na região lombar, elas podem ser ocasionadas por diversos fatores. E o passo número 1 é você coletar feedback desse seu aluno. Então conversa com ele, tenta entender por que ele sente essa dor, de onde vem essa dor. Então pergunta para ele como que ele trabalha, se ele trabalha muito tempo sentado, e se ele tem filho, se o filho é novo, se ele carrega o filho no colo todos os dias, se ele dorme bem, se o colchão dele, se ele se sente confortável ao dormir. Pergunta qual momento ele sente mais dor durante o dia, se é no final do dia. Porque se for no final do dia, pode ser que ele tenha uma sobrecarga durante esse dia. E não é uma coisa que está gerando essa dor lombar. Pode ser que isso tudo eu tô falando tirando os traumas, tá? Tirando a queda e tudo mais, que são fatores, vamos dizer assim, agudos. Acontece ali no momento e não é um somatório de movimentos ou compensações. Eu vou mostrar duas estratégias de mobilidade, porque a coluna lombar ela tem como função primária estabilizar movimentos do quadril, das articulações que estão acima e abaixo do quadril e da coluna torácica. Então, quando essas duas articulações elas apresentam hipomobilidade, ou seja, uma mobilidade reduzida, a coluna lombar começa a pagar o pato. Então, por exemplo, se a pessoa ela movimenta o quadril, ela tem uma movimentação reduzida aqui na região do quadril, na articulação do quadril. Acabou a mobilidade do quadril aqui, a coluna lombar começa a entrar como se fosse enganar o movimento, tá? Então é uma compensação que a coluna lombar faz por falta de movimento da articulação do quadril, que na minha opinião está mais relacionado com a dor lombar do que a torácica. Mas a torácica também contribui e influencia para esse tipo de dor. E eu vou deixar claro mais uma vez que essas estratégias podem ajudar, tá? Então a gente tem que lembrar sempre do trabalho interdisciplinar. Então, se as dores persistirem, conversa com o fisioterapeuta, acompanha o seu aluno até o fisioterapeuta ou o médico. Eu recomendo nesse caso um fisioterapeuta, que ele vai avaliar o movimento. O médico é quando vai avaliar a estrutura, né? Vai fazer uma ressonância magnética e tudo mais. Então, acompanha, converse, tenha fisioterapeutas parceiros para você trocar essas informações e esses feedbacks. Então, aqui, agora, eu vou passar a estratégia de mobilidade do quadril. Eu vou passar para vocês 3 exercícios de mobilidade do quadril. Beleza? Então, para começar essa estratégia de mobilidade de quadril, é importante falar que nesses exercícios de mobilidade de quadril e da coluna torácica, é muito importante a gente manter a coluna lombar em neutro. O que é isso? Com um arco da lordose normal da lombar.
Então, nem tirar o arco, nem acentuar o arco, tá? Então, a primeira estratégia aqui é o agachamento lateral. Então, o que nós vamos fazer? Abrir as pernas. Então, eu recomendo muito que você peça o seu aluno para abrir bastante as pernas, porque se você pede só para ele abrir, ele vai abrir pouquinho. É natural dos alunos, tipo, não entrar nessa posição que é mais desconfortável, tá? Então, abre bem as pernas, mais ou menos 1 metro de distância. Eu sou mais alto, eu uso um pouco mais de 1 metro, tá? Aí depende da altura, do tamanho das pernas do seu aluno. Mas abriu as pernas, aqui a tendência, do jeito que o meu corpo tá, é o pé girar para fora, porque o meu corpo ele tá fazendo força para as duas laterais. Então a primeira força que a gente faz aqui é de sustentar o pé no chão, não permitir essa torção, tá? Então fiz a força com o pé no chão, me mantenho aqui, os 2 braços à frente, eu vou estimular o meu aluno a sentar para um lado, empurra com a perna que dobrou, sento no outro. Mais uma de cada lado, então bem devagar e prestando atenção lá na estabilidade da coluna lombar. Eu vou descer até o momento que a coluna lombar não movimente nada, tá? E volto. Eu vou fazer uma vez de lado, abro as pernas, posiciono meu corpo em pé, braços à frente, desço, volto, desço e volto. A estratégia 2 de mobilidade é o levantamento terra com alcance. Então, o que a gente vai fazer aqui? As propostas de mobilidade quadril é gerar movimento na articulação do quadril e estabilizar a lombar. Então é a gente conseguir aumentar a amplitude de movimento da articulação, tá? Então eu vou fazer uma estratégia aqui de mobilidade. Eu estou utilizando esse rolo aqui em uma altura para limitar o movimento do meu aluno, porque o propósito desse exercício não é ser difícil com relação à carga, é ser difícil para ele movimentar, tá? Para ele entender até onde ele consegue fazer o movimento do quadril. Então, a primeira estratégia é o rolo com rolo em pé, e você pode usar qualquer coisa, um espaldar, uma caixa de salto, né? Então, eu coloquei aqui só para limitar o movimento. Então, esse aqui é o nível 1, para quem tem um quadril bastante travado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Posicionar os meus pés à frente, olhar à frente, eu vou quebrar o quadril para trás e levar minhas 2 mãos à frente. E volto. O importante aqui, ó, é que o meu joelho ele pode avançar pouquinha coisa em relação ao meu tornozelo. Então, pouca coisa aqui não. A gente vai entrar em um padrão de agachamento, tá? Então, pouca coisa, projeta o quadril atrás, alcança com as mãos no objeto aqui da frente limitador. O importante é a coluna lombar estar em neutro, tá? E não deixar ela fletir. Olha a diferença disso para isso. Quando eu entro nessa posição, a região posterior do corpo começa a alongar, tá? Então eu fui, voltei, fui, voltei. Tá fácil, o aluno conseguiu já reconhecer esse movimento, ele tá falando que o exercício está fácil, você começa a diminuir essa altura. Então aqui eu vou abaixar o rolo, cresci, olhei à frente, começo a fazer o movimento e volto. E volto. Coluna lombar, avanço do joelho, pouca coisa, poucos graus aqui de movimento no tornozelo e volto. Então a mobilidade 3 do quadril, a gente vai tirar o apoio do pé e usar a mesma estratégia do exercício anterior. A gente vai fazer o alcance. Então eu vou começar aqui com o rolo alto, a mesma ideia de alturas, tá? Então vou posicionar uma perna no chão, vou projetar o quadril atrás, alcanço
e volto. Pode encostar o pé no final? Pode, não tem problema não. Deixa o aluno, torna o exercício mais fácil, tá? Então, projetei quadril atrás. Volto, vou fazer com a outra perna. Projetei quadril atrás. Mesma ideia da coluna lombar, só que agora o exercício fica um pouco mais difícil, porque a coluna lombar tem que ser estabilizada nos 3 planos de movimento, tá? Não é tão fácil igual o bilateral. Agora eu vou diminuir a altura e fazer o alcance. Voltei com a outra perna. Voltei. A próxima estratégia aqui é a mobilidade da coluna torácica, tá? Então, nesse exercício eu vou usar um rolo de liberação miofascial e eu vou falar os níveis aqui para vocês de dificuldade desse exercício, tá? Então, o rolo mais próximo dos meus ombros, mais para cima do meu corpo, é uma mobilidade mais fácil de ser feita. Mais para trás, mais difícil, ou mais para baixo, tá? Eu vou começar lá no mais fácil, mais próximo dos meus ombros, eu posiciono o rolo, eu deito sobre o rolo, mais ou menos na altura aqui dos meus ombros, um pouco mais baixo do que os meus ombros, na verdade. Apoio as 2 mãos na cabeça, com os cotovelos próximos, e vou abaixar e levantar. E volto. Um pouco mais, a dificuldade um pouco maior, eu vou posicionar o rolo antes da minha coluna lombar, tá? Então, mais ou menos atrás do umbigo. Posicionei, mãos na cabeça, eu vou levar o corpo lá embaixo e voltar. Então, aqui é como se fosse o abdominal tradicional de academia, mas o propósito desse exercício não é trabalhar o abdômen, e sim a mobilidade da coluna torácica, beleza? Segunda estratégia para a mobilidade da coluna torácica, eu vou abrir as minhas pernas, pode abrir bem, tá? Essa abertura das pernas é para não gerar compensação na coluna lombar, tá? Para o aluno não ter que pensar em estabilizar ela. Então eu vou posicionar minhas mãos atrás da cabeça e vou aproximar o meu cotovelo do meu corpo, mas só na região torácica. O que você pode fazer? Você pode colocar a mão aqui debaixo das costelas do seu aluno e impedir que ele movimente aqui, ó, tá? Então, as 2 mãos na cabeça, eu vou fazer uma flexão lateral do tronco e voltar para um lado e para o outro. Erro comum, movimentar a coluna lombar. Então eu estou dobrando a coluna desde aqui de baixo, ó, desde aqui do sacro, do pubis, tá? Então eu quero que movimente só a coluna torácica. Então é intenção de trazer o cotovelo próximo do meu corpo. Eu não preciso forçar, senão eu entro lá com a coluna lombar. Então, intenção, volto. Quando você limitar o movimento da coluna torácica, dá para perceber o movimento final dela. Aqui não dá mais para eu descer, ó. Só se eu compensar, tá? Então, de novo. Volto. Volto. Então, estratégia 3 de mobilidade da coluna torácica. Então, eu vou ajoelhar sobre um apoio só para ficar confortável nos joelhos. Eu vou manter o meu bumbum próximo aqui do calcanhar. Pode fazer, eu até prefiro que faça a estratégia com o pé morto, tá? Então, sentei lá no calcanhar, as 2 mãos à frente, uma mão vai na cabeça e o cotovelo vai aproximar do joelho contrário e volto. Aproximei do joelho contrário. Então a ideia aqui é criar mesmo essa dobra
esse alongamento aqui na coluna torácica, tá? E em cima eu vou fazer o movimento contrário e volto. Ok? Um lado e outro lado. Agora eu vou mostrar para vocês uma estratégia que dá para ser feito as duas mobilidades de quadril e de coluna torácica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer primeiro só de quadril, tá? Então eu vou posicionar sentado com uma perna à frente e outra atrás, dobrada à frente, dobrada atrás, numa posição de um ângulo de aproximadamente 90 graus do joelho à frente e 90 graus do joelho atrás, tá? Então eu vou girar o meu corpo para o lado da perna da frente, eu vou crescer para evitar o desencaixe aqui da coluna lombar e vou fazer intenção de tirar o pé da frente do chão. Então eu estou posicionado aqui, eu tento tirar o pé e volta. É intenção, eu não preciso subir o pé lá em cima, tá? Então eu vou fazer uma intenção de força de tirar o pé do chão e volto. Beleza? Agora, estratégia na mesma posição para coluna torácica. Eu vou pegar a mão do mesmo lado da perna de trás e vou girar para um lado e volto com o peito grande. Giro para um lado e volto com o peito grande. Última vez. E volto com o peito grande. E na mesma posição eu posso fazer para a outra perna também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu grande, me mantenho nessa posição, eu vou fazer intenção de força de tirar o pé do chão. Mesma coisa aqui, só que são forças diferentes. É um trabalho de mobilidade diferente, um de rotação interna, outro de rotação externa. Então, eu vou fazer intenção de força de tirar o pé de trás do chão e volto. Então é só uma intenção e volta. Parece ser fácil, mas não é, tá, galera? E é muito importante manter o neutro da coluna lombar, já que o nosso propósito aqui nesse vídeo é diminuir ou cessar as dores na coluna lombar. Então cresci, intenção de força e volto. E nessa mesma posição, para finalizar, eu posso fazer esse trabalho de mobilidade completo de maneira dinâmica. Então o que eu vou fazer? Apoio a mão do mesmo lado da perna da frente, giro para um lado e tento tirar o pé da frente do chão. Volto, tento tirar o pé de trás. Volto, apoio as duas mãos, eu vou girar. Então os meus pés não saem do lugar, eu vou girar para o outro lado, eu já vou entrar numa posição de 90-90 e vou girar para trás, intenção de força de tirar o pé da frente do chão, volto, intenção de força de tirar o pé de trás do chão, volto, apoio as duas mãos, giro e continuo nesse ciclo, beleza? Aí galera, finalizando mais um vídeo em tempo de chuva aqui. Eu quero agradecer você que ficou até o final. Então, lembrando que essas estratégias são estratégias para você tentar resolver ou pelo menos diminuir as dores na lombar do seu aluno, tá? Funciona muito, funciona bastante. Só que tem que ser muito criterioso com a técnica, com a maneira com que o seu aluno vai executar esses exercícios. É igual no levantamento terra, que é um exercício que dá para colocar muito peso, né? Dá para levantar muito peso, principalmente quando se faz com barras, né? Barras e anilhas. Então, uma boa execução dos movimentos, eu passei 2 corretivos aqui com
movimentos do levantamento terra. E eu vou deixar um link aqui em cima que eu ensino passo a passo para fazer o levantamento terra, tá? Então, lembrando sempre que quando a gente vai colocar alguma carga em algum exercício, é muito interessante a gente manter a coluna lombar em neutro, tá? E quanto mais o seu aluno recebe essa informação, mais você tem que estimular ele a manter essa coluna lombar em neutro durante o seu dia também. Porque, pensa só, se ele treina 2 ou 3 vezes com você, durante 1 hora, ele fica muito pouco tempo, é uma covardia o tempo que ele vive, que ele trabalha, que ele estuda, que ele tem os seus afazeres, é muito pouco tempo que ele fica com você. Então você tem que educar ele, invade a cabeça dele e mostra a importância da percepção dele durante o dia, beleza? E tem mais estratégias, essa é só uma. As técnicas de autoliberação miofascial, elas são muito importantes também, mas aqui eu foquei nos exercícios de mobilidade da coluna torácica e do quadril, beleza? Aplica aí e me conta aqui embaixo como que foi a sensação, pode ser em você, ou em seu aluno, ou alguém aí de sua casa. Pega e aplica esse exercício e traz um feedback aqui para mim, beleza? Valeu, até a próxima!